Quando se fala das raças adâmicas, dos exilados de Capela, esses espíritos vieram de qual ou quais planetas? O que encontrei a respeito de Capela diz que se trata de um sistema estelar formado por 4 estrelas, sendo 2 estrelas gigantes, amarelas, brilhantes, e 2 anãs, vermelhas, fracas. Não encontrei informação sobre planetas nesse sistema. Uhum. E aí, com você? É verdade. Eu ainda não tinha ouvido falar que ela era uma estrela quádrupla, eu já ouvi dizer que ela era uma estrela tripla. Mas pode ser que agora conseguiram descobrir mais uma, não tem problema. Se ela for tripla, dupla, quádrupla, isso não faz a menor diferença. Mas realmente, Capela é a estrela do sistema. E eles não teriam vindo da estrela, eles teriam vindo de algum dos planetas que circundam em torno de Capela. Eu ainda também nunca vi nenhuma colocação da ciência oficial falando de planetas que circundem em torno dessa estrela Capela. Só que ela está muito longe, né? Muito longe. E os planetas, eles não têm luz própria. É difícil você localizar um planeta, porque eles não têm uma iluminação suficiente. Muitas vezes você consegue descobrir um planeta por conta da perturbação que ele faz na órbita de um outro corpo. Então, você vê que um corpo celeste tem uma perturbação de órbita, eles calculam e dizem, para ter esse movimento de perturbação na órbita desse corpo, é porque deve ter um corpo bem aqui que justifica essa movimentação gravitacional. Aí eles presumem a existência de um planeta ali. Mas é difícil conseguir ver, sabe? Agora, mesmo que não exista um planeta, que isso é uma possibilidade, isso não retira os processos migratórios que possam existir. Eu, particularmente, sempre que falo da migração planetária que teve, eu sempre falo os migrados que vieram de outros órbitos. Eu até nem me refiro à estrela Capela. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão observar que eu muito raramente falo que vieram de Capela, porque como a gente não tem a confirmação científica disso, eu deixo isso em aberto, porque o dia que alguém disser não tem problema, eu disse planetas, não tem problema. Como também existem companheiros que falam que os chineses seriam fruto de uma migração anterior a esse grupo que é chamado de capelino, que teriam vindo talvez de um outro lugar do universo, que não da Terra, porque constituíram uma civilização muito avançada. Então, essas questões elas precisam estar bem tranquilas para nós, né? A obra de Emmanuel é muito clara em dizer que os espíritos vieram da estrela Capela e que constituíram as civilizações que aqui tem. Não há dúvida nenhuma de que a gente, no Neolítico, sofreu a chegada de um pessoal diferente, porque em 10 mil anos a sociedade fez e saiu do Paleolítico e de uma hora para outra fez uma guinada absurda. E também não dá para explicar as civilizações antigas, como chinesa, a egípcia, a hindu, e as várias civilizações cretense e suméria, sem considerar a chegada de um pessoal extremamente inteligente. Não dá para trabalhar sem migração planetária. Evidentemente teve. Isso é notório. E agora, a informação de que eles vieram de Capela é uma informação que a gente encontra na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, e tem algumas outras obras que comentam, né? Mas elas já comentam inspiradas na própria obra de Emmanuel. Então, como eu particularmente não vi ainda nada nesse sentido, eu não descreio, mas eu me reservo a possibilidade de que, se algum dia isso não for assim, isso não afeta a minha crença, porque o que está mais interessado aqui, o que é mais interessante, é a compreensão de que existe migração, e isso é indiscutível, né? E a gente tem que esperar o que a ciência nos reserva para o futuro.
A gente não sabe se a ciência nos revela tudo que ela já descobriu do sistema solar, por exemplo. Não creio que a ciência tenha algum interesse de ocultar algo sobre Capela, mas é muito difícil ver um planeta em torno de uma estrela tão distante. Então a gente aguarda para ver como é que fica. E não precisa ficar tão aflito com essas coisas. O mais importante é o que está descrito no capítulo 11 do livro A Gênese. As migrações planetárias, os processos de migração, as raças adâmicas e os mecanismos migratórios que existem de mundos para mundos. Isso é que é o essencial. Essa curiosidade do planeta que veio, que não veio, se era planeta A, planeta B, como é o nome do planeta para onde a gente vai quando vem a transição, sei lá, pode ser mais de um, pode se dividir em 4, em 10, sei lá. Então a pessoa fica, não, o nome dele é Absinto, não, o nome é Hercóbulos, não, o nome é... Ficam criando os nomes. Isso não é o mais importante é nós estarmos aptos para permanecer no planeta Terra. Então, as curiosidades que nos levam muito para fora de nós, elas devem existir, mas elas não devem constituir preocupação principal das nossas vidas.